Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anota aí o número, está aí na tela, 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, deixa o seu comentário lá, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, olha só, no programa de hoje vamos falar de imprensa, mais precisamente, gente, olha só, os 9 anos da rádio CBN de Rio Preto, a CBN Grandes Lagos, fundada pelo narrador esportivo Udeva Pascovitch, que infelizmente morreu no acidente aéreo da Chapecoense em 28 de novembro de 2016, né? E para falar um pouco dessa história e dos desafios aí de tocar a rádio sem a maestria do Deva, recebo aqui o gerente comercial da rádio, Carlos Albertini, o Carlão, que teve junto aí, tá junto até hoje, teve junto desde os primeiros momentos, né, da rádio, Carlão, e da jornalista Carol Pascoalão, que é filha do Deva e hoje também está à frente aí da emissora, do jornalismo, né? Obrigado, viu, gente, por estar aqui. Parabéns pelos 9 anos da CBN. Eu que fiz parte de um pedacinho dessa história. E vamos lá, como é que está a rádio hoje? O que você pode falar para a gente, Carlão? Bem, Alexandre Gama, bom dia para você, para os nossos telespectadores. Aliás, né? quem ouve a rádio de manhã já vai conhecer a voz do Carlão aí, né? Verdade, Gama, mas tô te vendo aqui, tá passando um déjà vu, né, pela nossa mente, naquele dia 11 de agosto de 2014, né, que demos início, mas dias antes a gente fazia os nossos simulados, né, os nossos treinamentos, e olhava para o teu rosto, teu semblante, e falava, não vai dar certo. Não vai dar. Mas deu sim, a tua passagem, tua presença por lá foi muito importante, a gente aprendeu muita coisa, porque você é o jornalista, é o cara que escrevia, o cara que sabia corrigir textos, enfim, e deu um trabalhão danado para você. E nós tínhamos, modéstia à parte, aquele conhecimento do rádio, então teve que unir o rádio com a experiência do jornalismo. E tá aí, 9 anos. E às vezes eu dou uma escutada naqueles primeiros programas, eu falo, meu Deus, você tem coragem? Que vergonha. Você tem coragem? Que era péssimo, eu era até então de impresso, nunca tinha feito. Eu não vou fazer aqui no ar para os teus telespectadores o teu aquecimento de voz que você fazia naquela época, mas a gente lembra até hoje. É gritante, né? Que bacana. Vamos ouvir a Carol também? Antes, eu só vou ali, se vocês quiserem olhar, eu pedi para o Israel, a gente tem umas fotos dessa época aí, inclusive algumas fotos. Essa daí, eu acho que foi a equipe que passou, foi nos 5 anos da rádio. Eu não estava mais, o apresentador na época era o Carraro, né? Isso. E aí reuniu uma equipe aí que já, alguns estavam, outros já tinham saído, mas reuniu todo mundo essa lá. Já no estúdio já é o estúdio atual, né, Carlão? Que é ali no Metropolitan, exatamente. Né? A gente começou no 14º andar, né, naquela rádio de Itanabi, que a gente tinha alugado o canal. Sim. E tempos depois a gente conseguiu adquirir aí a difusora de Mirassol, que é nesse estúdio atual até hoje. Hoje a concessão é de vocês mesmo, né, da CBN. Que bacana que foi a Rádio Mirassol, né? Pode passar aí, Israel, acho que a gente tem mais aí. Tem o Fabrício ali também, o Fabrício Carareto, editor do Diário hoje, também passou por lá. O Carraro, que está na Globo, o Jonas Turola, Rafael Rossi, que está em Mirassol, se eu não me engano, e a nossa querida Clenira Sarquis também, outra que tem história no rádio. Pode passar, Israel? Aí acho que foi algum aniversário da rádio também, com o Deva e o Marcelo Gonçalves, que foi lá na chácara do Gilberto lá atrás ali que foi um dos sócios. Tem aí, pode passar. Aí
um dia com o Deva ali, ó. Esse é o primeiro estúdio, né? O original. Esse é o início de tudo. O início de tudo, acho que o Deva comentando ali de esporte. Aí de novo a mesma. Aí já o estúdio novo, né? Isso. É isso aí. Aí num dos ensaios que você falou, né? Aí com o colega Rodrigo Lima, que também atuou no comecinho lá como produtor, repórter. É isso, gente. É muito. Aí com o Thiago Passos naquele estúdio que a gente montou lá na Expo. Acho que foi o primeiro ano. Tem até hoje, né? Tá com meu filho ali, parece. Né? No cantinho. Que maravilha. Depois rolou um churrasco, né? Churrascão. Lançone também. Deixar um abraço para todo mundo que passou pela rádio. O Jonas. Ali, ó, essa bacana também, a equipe original. Deva, Carlão, Marcela Zanatelli. Daiane Rodrigo, Lima, Daiane Oliveira e eu no cantinho ali. Essa é a última. Maravilha, gente. Que bacana ver isso daí. E aí, Carol, como é que estão? Como é que foi, de repente, aí, enfim, com a tragédia que aconteceu com teu pai? Caiu uma rádio no teu colo, você, sua mãe, claro que com a ajuda aí do Carlão, né, o respaldo dele, mas sobrou para vocês, né? Sobrou pra gente, mas sem o Carlão a gente não seria nada, viu? Eu e minha mãe, a gente não seria realmente nada sem o Carlão, porque eu era bem nova, né, quando a rádio veio pra cá, tinha menos de 18 anos, estava no colegial, ainda morava em Sorocaba no dia que inaugurou, né? Eu e minha mãe ainda estávamos lá, porque eu tinha que terminar o colegial e depois a gente viria. Então, da parte da rádio, do começo, né, eu não acompanhei tanto, mas eu acompanhei o sonho dele, né, que era o sonho dele ter uma rádio de notícias aqui na região de Rio Preto, porque ele achava sempre uma região muito rica, mas que faltava uma rádio All News, né? Porque ele vinha de madrugada e sintonizava e parava em São Carlos, não tinha mais. Então eu acompanhei esse sonho, desde que eu me entendo por gente, acompanho esse sonho. E finalmente ele realizou. Então, quando ele estava vivo, eu ainda fiz alguns estágios na rádio, né, Carlão? Mais ou menos. Eu não ia tanto. E depois que ele morreu, então foi pior ainda para mim. Foi muito complicado, assim, emocionalmente falando, porque a primeira vez que eu voltei lá, depois do acidente, eu lembro que foi uma sensação horrível, assim. Eu não queria ficar lá, porque me lembrava muito. Então, eu deixei de lado, fiz estágio em outros lugares, também queria crescer. Você já tinha se formado ou estava cursando jornalismo? Não, eu estava no final do primeiro ano, quando o acidente aconteceu, né? Eu já estava fazendo estágio na rádio, aí fiquei uns meses parada ali no segundo ano e depois eu fiz estágio em jornal impresso, fui para o G1 também, fiz um ano de estágio lá. E aí veio a pandemia, né? E aí com a pandemia eu fiquei parada. E aí me deu um start do nada. Eu falei, eu preciso voltar pra rádio. Eu preciso, lá é meu lugar. Eu preciso voltar. Eu voltei em janeiro do ano passado, né, Carlão? Voltei como repórter, né? Então, aí fazia voltei como estagiária. Formada, mas voltei como estagiária ainda. O Rodrigo estava lá, ele me ajudou em tudo. Sou muito grata ao Rodrigo também. A Madê, que está na TVT hoje em dia também. Me ajudaram demais. Eu fiquei mais com essa parte do estágio, né? E aí foi aos poucos. Foi o estágio, aí comecei a fazer umas matérias mais elaboradas. Aí o Carlão veio e falou, você não quer apresentar de sábado? Só tem um detalhe. Nesse intervalo, eu falei, nós vamos voltar ao teu nome às origens. Porque o nome dela é Carolina Pascoalon, né? Carol Pascoalon. Eu falei, não, você vai carregar o Pascovitch, sim. Ah, mudou? Tá Carol Pascovitch Carol Pascovitch. É, porque para quem não sabe, o Deva era Devair Pascoalão, né? Isso, e aí ele me contou uma vez essa história, que alguém do rádio falou, não dá para ter esse nome, você tem que ter um nome mais artístico. Aí criou-se o Deva Pascovitch. Aí teve até uma vez que a gente teve que entrar bastante vezes na rede, né? Porque teve um atropelamento em Mirassol, eles pediram pra gente entrar na rede, e aí eles sempre me chamando como Carol Pascoalon. Aí o Carlão falou, Carol, você tem que mudar pra Pascovitch. Falei, ai, Carlão do céu, eu não sei, porque as pessoas julgam demais, eu não sei se eu vou me acostumar,
Agora eu não consigo. Agora, se eu vou escrever e-mail, qualquer coisa, Já é o Carol Pascovitch. Pascovitch. Eu me acostumei, gosto demais e acho que não é querer copiar, eu acho que é levar um legado pra Sim. frente. Eu aprendi Até uma muito. homenagem, né? Sim, é uma forma de homenagem. Aprendi muito com meu pai, queria ter aprendido mais da parte do jornalismo, da vida. Eu acho que tudo que eu sei, ele e minha mãe que me ensinaram, né? E ele era uma pessoa muito boa, então levo isso comigo. Mas da parte do jornalismo, eu confesso que eu queria ter aprendido mais. Mas carrego muitas coisas que ele me ensinou na época de estágio. Ouvia muito dele, que ele queria mais comprometimento de mim. Pedia para eu apurar as coisas certinho. Então eu levo isso dentro de mim sempre. Acho que todos nós, né, Carlão? Apesar de eu ter vivido pouco tempo com o Deva, 1 ano ali, mas foi muito intenso e o Deva era um cara espetacular, né? E um cara, Alexandre, muito querido, até pelos veículos, vamos chamar assim, concorrentes, né? Me lembro que no nosso treinamento, antes da rádio entrar no ar, eu tive com ele em São Paulo, você foi também, se eu não me engano, no dia seguinte, foi até na antiga sede da Rádio Excelsior, aquilo é um templo do rádio. Rua Palmeiras, né? Isso, Rua das Palmeiras. E eu fui acompanhá-lo numa partida, numa transmissão, Corinthians e Bahia pela Copa do Brasil. E a Arena do Corinthians ainda estava com a decoração da Copa do Mundo ainda, né? Então, inclusive com as cabines de transmissão no formato da FIFA. Fica todo mundo junto ali. E o Deva em sua mochila, cara. Eu falava, Deva, tem certeza? Você tem que levar essa mochila? Não, daquele jeitão dele. Um monte de tranqueira, uns aparelhos várias dentro. emissoras. Ô, Deva, você tem um cabo assim, você tem um fio. A gente chamava de MacGyver, porque ele pegava uma fita crepe, ele conseguia fazer uma mesa de som. E era aquele cara que eu vendo ele trabalhar ali, né, ao vivo, e acompanhando os outros também, os outros colegas, ele tinha todo um arsenal de entrevistas prontas já no notebook dele, ou seja, ele mesmo estava ali fazendo pré-jogo e ele já tinha conteúdo para levar, já tinha sonora do técnico falando, do jogador, a expectativa, a torcida, enfim. Ele se preparava muito bem. Se preparava muito bem. E assim, o carinho das outras emissoras com ele é sensacional. Ele, né? A gente vê o tanto que ele era querido, que ele fez na Fox, né? Porque, enfim, depois que ele saiu da CBN Rede, né? Que ele, além de ser dono da CBN aqui, o Deva era funcionário da CBN São Paulo, narrador oficial, aí saiu, foi para a Fox, ele conquistou Chapecó, né? É só ver as transmissões. Aquela partida, né, foi realmente inesquecível, né? As falas, né? A gente tem as locuções, tem tudo isso, às vezes a gente retoma aí para ouvir para recordar, a gente sente a emoção como se fosse agora. E Gama, eu confidencio para você. Na sexta-feira anterior ao ocorrido, a gente já almoçou junto e na companhia do Zé Roberto da DLM, né, o José Roberto de la Ribeira, e ele estava perguntando como funcionava voos fretados, né? A gente estava com esse assunto lá. E o Deva explicando, não, pô, legal, já voei em cada negócio, enfim. E a gente perguntando como que é a logística disso, né? Porque a Comebol, né, que é no caso aqui do Sul-Americano, ela disponibilizava a verba, ó, você vai jogar na Argentina, então tá aqui a verba, você vai ter que se contratar hotel, contratar teu voo, enfim, vai cuidar da tua logística. Só que ao mesmo tempo que ela te dava esse aporte financeiro, ela já, olha, mas se você puder pegar aquele hotel, se você puder pegar aquele voo, enfim, ela direcionar. Ela tinha as preferências, né? E esse voo da Lamia, ele já tinha feito outros dezenas de voos com ele. Seleção argentina tinha voado com a Lamia, enfim, era um voo normal de fretamento que eles faziam. E a gente, assim, aí foi o fim de semana, ele foi para o Rio de Janeiro, eu tinha uma transmissão lá, e na segunda-feira a gente conversou, ele falou, cara, deu um problema aqui, por quê? Um voo agendado assim, não poderia ter 3 nacionalidades. Então era um voo que estava saindo do Rio de Janeiro, Brasil, e um voo de um avião boliviano e que ia para a Colômbia. Ou seja, como é que fala? O órgão competente que não aprovou. Eles tiveram que pegar um outro voo normal de carreira e até a Bolívia para poder pegar aquele avião e seguir voo. Eu me lembro até que ficou essa dúvida, né? Quando saiu a notícia que o avião tinha caído, puto, o Deva não tá, ele pegou outro, mas a gente não consegue, mas está tudo bem, mas aí infelizmente. Eu me lembro assim que eu falei com ele na segunda-feira também, né?
E aí eu falei, e aí, pai, como estão as coisas? Por WhatsApp mesmo. Eu, inclusive, perdi essas conversas, que é uma dor no coração que eu tenho. Ele falou, ó, Carol, tá fire, que era uma expressão que a gente usava. Tipo assim, tá fogo, não sei o que vai acontecer. Eu falei, ué, por quê? Ele falou, problemas aqui do avião. Eu falei, vixe, Maria. E aí, quando a minha mãe me acordou, a gente ficou naquela dúvida, né? Porque ninguém sabia nada. O pessoal da Fox também não tinha informação. Ninguém tinha informação aqui no Brasil. Então, foi tipo assim, será que ele tava mesmo? Será que não tava? E nesse meio tempo as pessoas, meus sentimentos. Falam, mas a gente nem sabe se ele nem tá divulgou. dentro do voo. E eu fiquei sabendo, cara, eu tava ouvindo rádio, dormindo, porque eu fico ouvindo a rádio a noite inteira, eu deixo ligado lá, e aí alguma notícia que tinha desaparecido o voo da Chapecoense, não se sabia, não tinha notícia e tal, e beleza, ouvi tal. Aí, sabe, quando você está dormindo, pensando, eu falei, nossa, o Deva ia narrar esse jogo na Colômbia, ele estava muito... Aí eu acordei, falei, puta, será que ele estava nesse avião? Liguei para ele na hora, desligado, isso 3, 4 horas da manhã. Aí já nem dormi mais, já acordei, aí já começou a vir as notícias. Ô, Carol, é só para a gente completar esse tema, como é que ficou a situação... Vocês receberam indenização, seguro, essa lamia, porque era um avião só, né? E o dono era o piloto, morreu também na... Como que ficou isso? Então, Gama, para ser bem sincera, assim, a minha mãe que cuida mais disso. dessa parte. Eu nem quis entrar muito nesse assunto, porque toda vez que a gente fala desse assunto, a gente tem que voltar, né? Então, até a minha mãe, que ficou mais afastada, a gente até deixou nas mãos do advogado. Cuida aí pra gente, mas né? assim, tá resolvido, assim, da parte da Sim, porque parece que depois teve um problema, como era falta de combustível, o seguro não ia... Foi um rolo, assim, porque parece que tava tudo meio desandado ali na Lamia, né? Então, já era uma empresa que só tinha um avião, dois. Um avião, um avião. Então, era bem complicado. E a gente deixou mais aos cuidados do advogado, porque a gente não quis se envolver muito nisso. Até a minha mãe não quis muito entrar, porque... É um assunto que sempre que volta, né? machuca. Inclusive, agora no aniversário da rádio, falei, eu tô mole, né? Porque sempre que volta nesse assunto, tem que parece falar, que cutuca a feridinha ali. A gente gosta de falar, porque eu acho que a gente sempre mantém ele vivo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma semana e é um assunto muito delicado ainda, né? Sem dúvida. Bom, vamos falar de, enfim, coisa boa da rádio, né? Nesses 9 anos, Carlão, o que vocês estão preparando? Tem plano? Eu sei que tem uma novidade aí já, a Carol vai falar. Já a Carol vai dar notícia. Mas e aí, como é que tem sido? Como é que tá a rádio? Tá bem? Porque a gente sabe que rádio é um problema, né? Mesmo as rádios melhores aqui de Rio Preto, é uma luta para vender. Então, mas para complementar essa tua pergunta, eu não posso deixar de voltar realmente na origem, né? Então, era um mês de fevereiro, eu trabalhava numa emissora, e o dono da rádio falou assim, Carlos, vai um cidadão aí hoje ver a rádio, que eu acho que eu vou alugar para ele, eu vou arrendar essa rádio para ele. Mas fica tranquilo que eu já comentei, você não vai perder emprego, enfim, aquela coisa toda. Falei, é um cidadão, a quem que vem? Não, vai um cara aí, atende ele, depois você me fala. Rapaz, quando bate na porta, aquele brutamonte na porta, eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Quem é você? Ele falou, sou o Deva Pascovitch. Eu falei, não é possível que é o Deva, que eu sou de São Paulo, a extinta TV Manchete, mas assistia partidas de basquetebol, que eu adoro. Será que é o nome? Não é possível. Eu falei, Deva, você é o narrador? Sou o narrador. Eu falei, não acredito, cara. Cara, é impressionante porque a simplicidade da pessoa, a forma com que ele chegou. E ele olhou as instalações, levei até o transmissor, aquele jeito dele, vou mudar isso aqui, vou mudar aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu. Só que acabou não dando negócio. A parte financeira não entraram em acordo. E ele falou, cara, eu quero uma rádio aqui em Rio Preto. Aí eu lembrei da rádio, que eu também prestava serviço, que era a Rádio Itanabi, que até aquele momento estava na mão da igreja, né? A igreja lá de Trindade, Goiás. Lá do padre Robson, né? de Oliveira. Como eu conhecia, estava lá dentro, falei, cara, esse pessoal, ouvi falar que eles ou vão vender a rádio ou vão alugar. E aí deu negócio. Aí alugaram a rádio e a gente começou. Por que eu estou lembrando essa fase? Porque a partir dali ele falou, olha, vai ter a Copa do Mundo agora, Copa do Brasil, a nossa Copa do 7-1, inesquecível, né? E terminando, nós vamos colocar a rádio no ar. Você está comigo? Falei, cara,
Mas você tem certeza? Uma rádio de notícia? Você vai fazer Você isso. vai fazer isso mesmo? Vamos fazer. E lembrando só que ele bancou tudo sozinho. Tudo sozinho. Tudo do Porque bolso depois ali, teve uma né? sociedade, Sim. né? Até com o José Luiz Franzotti, mas isso foi após... Franzotti não está mais hoje, tá, não, né? não tá. Após o ocorrido, o Franzotti também acabou dando uma desanimada. E eu falei, mas numa terra de sertanejo, só tem rádio sertaneja, só tem música, você vai colocar uma rádio... Eu falei, não, mas o conceito da CBN é diferente, você vai ver que a gente vai conquistar. E nas primeiras visitas comerciais, eu falava, meu Deus, por quê? O cara falou, não, anuncio na rádio X, Y, Z, vocês não tocam música, que música que toca? Ela não toca música. Então, assim, era complicado. Mas muita gente também... empresários que tinham contato com São Paulo já conhecia, porque a Central Brasileira de Notícias, quando nós assumimos em 2014, ela já tinha... Ela é de 92, então, já parece, tinha né? quase 20 anos já. Né? E aí começou. E aos poucos a gente foi conquistando, até no período que você ficou ali, a gente já veio, só que ele teve que bancar muita coisa. Bancou, ele teve que realmente... encarar e assim pagar o preço que a gente fala, mas ele tinha certeza. E ele, quando ele saiu da CBN e foi para a Fox, foi apenas uma passagem, porque a ideia dele, o objetivo dele era vir para cá. Inclusive hoje, sócio da Carol, da Rosana, tem o Cipó. O Cipó é um empresário, é um engenheiro de rádio, ele tem rádios em Santa Fé do Sul, em Jales, em Ribeirão. Então é um cara do meio, é um engenheiro que cuida de toda a papelada. Ele inclusive vende equipamento. Isso, vende equipamento, ele tem empresa, ele monta, onde tem TV Record, SBT pelo Brasil inteiro, ele dá assistência. E ele tinha projeto com o Deva de montar a rede Grandes Lagos. Sim. Né? Rádios em Araçatuba, rádio em Jales, eles já tinham, em Catanduva, e a gente até começou esse projeto, com a rádio em Jales e a outra em Catanduva. Chegou a ter, né? Teve a rede Grandes Era Lagos. Jales, não era Ilha Solteira? Não, Jales. Jales né? mesmo, Jales. Ilha Solteira seria uma outra etapa. Araçatuba a gente já estava negociando com outro Hoje não está empresário mais, também. né, a CBN Com a ali, né? pandemia o pessoal acabou recuando, enfim, teve que voltar atrás algumas coisas. Mas, então o Deva já tinha esse projeto com o Cipó. E o Cipó assumiu a parte do Zé Luiz Franzotti, né, nessa sociedade. Eu lembro que ele tinha até um projeto de rádio ao longo da rodovia, daqui até São Paulo, que você iria ouvindo. Isso. Que na Via Dutra tem isso hoje, que é a Rádio Nova Dutra, né? E ele realmente queria. Mas com a CBN e com esse formato que a gente queria, na verdade a gente ia conseguir fazer isso. Por quê? Com o sistema do teu carro hoje de sintonia RDS, você sintoniza a CBN aqui, em qualquer lugar que você for e tem CBN, o rádio muda sozinho, ele comuta sozinho para a estação. Então, como tinha CBN também São Carlos, Araraquara e Campinas, ou seja, praticamente você ia ficar com um pequeno espaço só sem sinal. Né? Então, ele já estava cuidando disso aí também. Que maravilha. Já tinha essa visão, né? Coisa que está acontecendo hoje, ele já queria fazer isso já há 9 anos atrás. Impressionante. Bom, vamos falar um pouquinho atual, Carlão, como é que tá as coisas hoje lá, qual que é o dial hoje aqui? 90,9. 90,9 e era naquela época 107,5. Né? 107,9. 90,9. Programas locais todo dia, né? De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Na verdade, segunda a sábado. Segunda a né? sábado. Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia. O sábado muda um pouquinho, que a gente tem o agronegócio com o Cláudio Correia, das 9 às 10. E aí o jornalismo continua até o meio-dia. E vai ter uma novidade, daqui a pouquinho a gente conta, a partir de amanhã, no horário da tarde, né? E, assim, a parte de estrutura técnica da rádio, até com os cuidados do Cipó, a gente conseguiu uma melhoria significativa. O que acontece? A nossa torre de transmissão, como você sabe, a difusora é Rádio de Mirassol. E com as novas leis e as novas tecnologias, abriu-se possibilidade de você colocar o teu elemento radiante, o teu transmissor, em pontos mais altos, que você, inclusive fora do município. Então, nós temos hoje já um plano aprovado no Ministério das Telecomunicações. Nós vamos ter a torre da rádio aqui em Rio Preto, no centro da cidade. Vai trazer para cá. Ou seja, a qualidade vai melhorar, né? Muito. E a gente conseguiu também o dobro da área de cobertura, ou seja, um aumento de potência. Por ser uma rádio de jornalismo, que vai levar conteúdo, que vai levar serviços
para toda a população, então a gente consegue levar esse sinal muito mais longe. Hoje, um raio de 30 quilômetros, a gente tem hoje o sinal da 90.9, nós vamos conseguir chegar perto dos 80 quilômetros, mais ou menos. Pô, vai chegar em Olímpia. Às vezes, quando minha mãe mora em Olímpia, eu vou para Olímpia, mas no meio do caminho ela cai. O que muda, de repente, alguma cidade que, pela altitude, está um pouco mais baixo, então o rádio FM tem essa situação de transmissão. Mas isso, em poucos meses, a gente acredita que no máximo até final de outubro a gente já está com um sinal novo aqui em Rio Preto, com mais qualidade, também novo site, novas plataformas, porque a internet não para, né? Ela avança a cada dia, e o rádio, Mas você não acha que o rádio ganhou uma importância maior ainda com a internet? Porque eu, por exemplo, eu ouço hoje tudo no meu celular, né? E a CBN Grandes Lagos hoje, em algumas plataformas de streaming, ela é campeã, é líder de audiência há muito tempo, até porque a parte musical você tem outras opções. A gente entende que a notícia nos dá essa possibilidade de ter essa preferência, né, do ouvinte, do internauta aí no caso. Mas é muita gente que relata pra gente, que manda WhatsApp, que está pedalando, que está fazendo caminhada, porque tem essa baita tecnologia, e é bacana, né, que você tendo um sinal legal, a rádio não tem chiado, não falha, qualidade digital. Os equipamentos hoje da Rádio CBN, todos digitais, tudo equipamento de ponta, né? Que maravilha. E com isso, a gente tem conquistado novos clientes importantes, porque o anunciante que está hoje na CBN, ele começa um trabalho e é bacana porque ele não para, ele sente que dá retorno, ele sente que ele está num local confiável, ele faz auditoria de inserções de rádio, a gente fornece tudo isso aí. Então, assim, a confiança é muito grande, né, no padrão da CBN. E a gente está conquistando muita coisa. Só uma coisa que eu lembrei aqui, na verdade eu ia falar, que acabou passando, você falou das engenhosidades do Deva. Esses dias eu recebi aqui o radialista, deve conhecer o Humberto Carlos, da Rádio Interativa, a gente estava batendo papo, e aí depois a gente fumando um cigarro ali fora, comentei com ele que eu tinha uma passagem rápida por rádio também, falei do Deva, ele, o Deva foi meu técnico de som, na época a gente fazia basquete em Jales, em não sei o que. Começou lá, então. Né? Só para registrar. E aí, Carol? Bom, inclusive falando sobre as engenhocas dele, né? Ele queria saber de tudo um pouco. Quando ele me colocou na rádio, ele me colocava do lado do operador de som para aprender desde o início mesmo. Falei, pai, eu não sou autodidata igual você, não vai rolar, porque ele era muito inteligente. Então, assim, se você ensinasse uma coisa para ele agora, ele ia pegar e mexia com tudo, né? Desde o transmissor até... Tudo. A gente até brincava que em casa a gente não precisava ir no médico, porque ele diagnosticava a gente não precisava de um eletricista, porque ele fazia cozinheiro, então ele fazia de tudo um pouco, ele estudava muito, né? Então ele era o rei das engenhocas. Tem até uma foto que ele queria colocar um iPad pendurado para transmitir um jogo. Ele pegou, colocou fita crepe. Mas ele fez, eu ia citar, uns negócios tudo colado ali, né? E ele fez. E o sonho dele, assim, era que eu fosse para esse meio. Ele me colocava em frente à TV e fazia eu falar, hoje tem Palmeiras e Santos. Só que eu não sou muito da área do esporte, né? Ele tinha o sonho que eu fosse a primeira narradora mulher. Hoje já tem várias, né? Inclusive uma de Rio Preto, né? A Trevisan, né? A Elaine Trevisan. E muitas que a gente vê na TV, o Carlão fala, essa daí conheceu teu pai. Então, assim, muitas tiveram o incentivo dele, mas a minha área é mais o jornalismo, gosto mais disso. Eu sempre tive vontade de ser apresentadora. Você sempre quis ser jornalista ou foi sempre ali? Quis, porque assim, eu sempre tive muito contato, né? Meu pai ia para as transmissões e ele me levava. Então, desde pequena eu ia para estádio. A primeira lembrança, a primeira memória que eu tenho da minha vida, assim, é eu, minha mãe e minha irmã no estádio enquanto ele estava narrando. E não era nem futebol. Agora eu não lembro se era basquete, se era vôlei. Algum esporte. Eu lembro que não era futebol, porque não era uma quadra de futebol. Mas, assim, a primeira memória que eu tenho da minha vida é essa. E a gente ia muito, então eu sempre tive essa vontade, assim, sempre gostei muito de me comunicar.
Aí, e tive um incentivo 100% dele, né? Lógico. Não tinha nem como. Tendo o Deva como pai, não tinha como ser outra coisa. Não. O Carlão até vai lembrar, a gente falou das traquitanas aí. Lembra no dia da estreia que a rádio ia entrar no ar, que 5 da manhã, acho que caiu o transmissor, tava uma chuva. E ele pegou o carro, foi lá para Tanabi que, na verdade, entrou assim, na lama. Como lá. o estúdio aqui em Rio Preto e o transmissor em Tanabi, nós tínhamos um sistema de transmissão, um link, na verdade, né? Um rádio ponto a ponto de internet, que hoje você está na fibra, na banda larga, é totalmente diferente, naquela época não tinha ainda. E esse link caiu, ou seja, a gente ficou sem comunicação com a... E a rádio prestes a entrar no ar, você imagina. A entrar no ar, eu lembro. Eu falei, nossa... Mas legal. Bom, vamos falar das novidades, Carol. O que amanhã, porque na verdade a gente está, hoje é dia 10, a rádio oficialmente é dia 11 que entrou no ar. Então amanhã, 11 de agosto, 9 anos da CBN, o que tem de novidade aí? Bom, então amanhã a gente vai reestrear, né, o programa, o Estúdio CBN, que era um projeto que o Carlão já queria voltar fazia um tempo. Aí ele falava, Carol, vamos voltar com o programa da tarde. Prepare-se! Prepare-se. Tem até tatuado aqui, o prepare-se. Tem? Tem. Bacana. E aí o Carlão falando, falei, então vamos lá, né? Então a gente vai voltar com o Estúdio CBN de segunda a sexta, das 2 às 5. E ele é um programa, assim, para todo mundo que me pergunta, eu falo que ele é um programa mais leve. Vamos dizer assim, lógico que vão ter as notícias, como no programa da manhã. Se tiver algum factual, obviamente, a gente vai noticiar, porque a rádio, ela tem isso, né? Quando você tem alguma informação, você consegue entrar na hora. A gente consegue dar informação em primeira mão, porque a gente está lá ao vivo, o repórter apura e já entra. Então a gente vai ter, obviamente, mas é um programa que ele vai ter mais colunistas, né? Que a gente pegou um time de colunistas muito bacanas, com assuntos curiosos, muito legais. E também vamos ter as entrevistas, estreia amanhã. Então, amanhã a gente já vai ter uma programação super bacana e diferente. A gente vai ter programa de culinária, mas não vai ser para passar receita, vai ser para falar sobre os eventos que vão ter na cidade. Vai ser um programa bem local mesmo, para quem sentia falta de acompanhar a CBN à tarde com programação local, agora vai poder matar essa saudade. Amanhã a gente vai ter uma doutora e cientista também, que vai falar sobre energia, sobre como a medicina com energia, que era um assunto que minha mãe também tinha muita vontade e deu super certo, sobre turismo amanhã, e o esporte também, que vamos retomar aí com o programa da tarde com o esporte, falando da programação local e também de toda, né, a programação. Falar de tudo um pouco, né? Bom, quem conhece já o CBN, o Estúdio CBN da rede e tal, já tem uma ideia do que é, né? E a gente está com um time de colunistas muito legal mesmo, assim, a gente pegou os melhores profissionais de cada área, assim, e conseguiu trazer para o projeto. Todo mundo topou, eu falei que tem até uma mãozinha ali do meu pai ajudando, porque foi incrível como todo mundo topou, todo mundo ficou muito lisonjeado, assim, com o convite. E aí a gente começa amanhã, das 2 às 5, no aniversário da rádio, estreia e volta do Estúdio CBN. Agora comigo na apresentação, né? Que era um sonho. Então, com a Carol Pascovitch, né? Isso mesmo, Carol Pascovitch agora. Que bacana, boa sorte aí, obrigada, que dê tudo certo. Muito feliz mesmo. Ô Carlão, e que mais? Alguma outra novidade nesses 9 anos? Ainda. Bom, muitas, você já falou várias, né? Mas ainda, lembrando ainda lá no início, né? De algumas reportagens, né? Que a gente participou. Me lembro que, assim, a gente teve aquela situação de aumento no valor do combustível, pós-gasolina. Quem que ia nos postos fazer? Eu Deva. Ele que ia nos postos, ele ia lá para ver o preço, perguntava quando que aumentou. Não, entra no ar agora aí. Ou seja, se preocupava muito, né, com esse tipo de serviço. Pô, o amador, cara, o amador. O cara que narrava a Copa do Mundo pela... O cara foi no posto para fazer a reportagem. E foi lá pro como que chama? O campo lá do distrito da Cidade da Criança para narrar. Jogo do amadorzão, né? Copa Kaiser, Copa né? Kaiser, Copa Kaiser. Foi o primeiro torneio, né, que nós transmitimos. Ele queria... E hoje... os jogos de Rio Preto, ele nunca abriu mão. O time do América, ele tentou, inclusive com pessoas da diretoria, não, vamos colocar esse time para jogar de novo, vamos fazer, porque Rio Preto tem que ter. E a gente percebe hoje que uma administração bacana, igual o Mirassol tem, igual o Novo Horizonte tem, né? É possível.
Aliás, a América já está em polêmica de novo. É que não tem mais, parece que não tem mais classe para cair, né? Porque senão, né, estaria só em queda. Sim. E terça-feira é a eleição lá, né? Com a possibilidade de SAF agora, SAF, né? O Emílio veio aqui, explicou a SAF, mas tem muito americano questionando. Inclusive, na segunda-feira, já quero até adiantar aqui, a gente deve receber o candidato da oposição à presidência, mas pelo que eu entendi, se essa SAF assumir mesmo, o presidente do clube vai ser uma rainha da Inglaterra. Exatamente. Né? Exatamente. Então é isso, ou seja, a rádio, você perguntou sobre mais novidades, né? Então a gente tem grandes expectativas daqui para o final do ano, né? Com a rádio. Da potência aí, isso. Né? E cobertura nos principais eventos. A Expo Futebol vocês têm feito ou não, dos times da região? Não. Mas Rio Preto não tem mais, não tem. Praticamente. Mas, e os jogos do Mirassol, a própria CBN, quando tem os jogos do Campeonato Paulista, já faz a transmissão, né, com os clubes grandes. Sim. A gente torce muito para o Mirassol conseguir acesso à Série A, e não está difícil, o Novo Horizontino também não, já tem até liderado o campeonato em alguns momentos, para que a gente consiga trazer os grandes clubes para cá, né, oportunidade para a gente conferir de pertinho. Você falou do América, que o Deva tentou fazer o time jogar. Eu lembro que ele queria instalar modem, né? Isso. Modem, como que chama? Roteador lá. Para as pessoas poderem pegar a internet e sintonizar a rádio. Nós fizemos uma transmissão de uma Copa São Paulo de futebol júniors. E assim, foi catastrófico. O estádio estava um lixo. Até faxina o Deva fez dentro da cabine de transmissão, que tinha, não vou nem falar o que tinha dentro, era coisa violenta, para poder fazer a transmissão. E a gente entrou com tecnologia de internet, com os links para poder, e conseguimos fazer as transmissões de lá. Muito bom, gente. Carol, quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, agradecer mesmo, porque eu falo que eu tô onde eu queria estar, onde eu deveria estar. Estou muito feliz com a estreia do programa, muito feliz com o aniversário da rádio e muito feliz de acompanhar de perto agora esse sonho do meu pai, que eu ouço desde que eu me entendo por gente, assim. E eu tô muito, muito realizada mesmo. Que bom. Parabéns para você. Boa sorte no programa, na estreia amanhã. Ouve a gente, hein? Claro, eu sou ouvinte assíduo da CBN, aliás, até briga às vezes com meu filho, que eu tô dormindo e com a rádio ligada. Ele, pai, desliga isso. Pelo amor de Deus, né? Deus. Falava desse jeito. Falava. Né? Muito bom, gente. Tá, então, Carlos Albertini, o gerente comercial da CBN, a Carol Pascoalão, aí nem sabia, mas no GC tá Pascoalão, mas a Carol Pascovitch, jornalista, apresentadora, filha do Deva, falando aí dos 9 anos da CBN Grandes Lagos, e que para mim foi um prazer, uma honra ter feito parte dessa equipe, inclusive tendo sido convidado pelo Deva. Carlão, valeu, cara. É isso aí, Gama, a primeira voz de ancoragem da Rádio CBN Grandes Lagos. Valeu. Obrigado, Carol. Obrigada. É isso aí, gente. E o X da questão de hoje... deixa só eu registrar 2 coisinhas. Fica atento com golpes de ligações telefônicas passando por banco. Os caras estão conseguindo clonar o telefone do banco, então você já recebe, aparece ali o telefone do banco. A Caixa alertou isso hoje, no Bradesco aconteceu também, inclusive com um médico famoso aqui de Rio Preto, que até entrou na justiça para tentar reaver a grana que desviaram da conta dele, porque você acha que está falando com o teu gerente ali, passa os dados. E registrar também hoje à noite, sessão solene aqui na Câmara, em homenagem ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e ao coronel Fábio Rogério Cândido, comandante da PM de Rio Preto. Ambos vão receber homenagens aqui na Câmara. A autoria desses projetos é do vereador Anderson Branco. É isso aí, às 7 horas, se não puder vir, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Isso aí, gente, essa edição do X da Questão fica por aqui. Se quiser rever o programa, ele será reprisado logo depois da sessão solene, normalmente é às 8, mas às 8 vai estar tendo sessão, então depois da sessão a reprise do programa, e amanhã cedinho às 7 da manhã. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube,
e também no Facebook. E lembrando que você pode enviar mensagens com sugestão de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser para o nosso WhatsApp, é o 991637905, e tudo aqui da Câmara você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Marco Simal, GC do Thiago Zatti, controle mestre do André Santos e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu!